Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu vou aproveitar vocês em pé para nós lermos dois textos na palavra de Deus. O primeiro, que já foi lido aqui, nós vamos reler, João capítulo 1, Evangelho segundo escreveu João capítulo 1, e nós vamos ler o verso 16. João capítulo 1, verso 16, e depois nós vamos na primeira epístola de João, capítulo 3 e o verso 20. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade tão grandiosa que é estar aqui com vocês. Como disse o pastor Oséias, ao longo desses 3 anos eu tenho vindo aqui, e é sempre um prazer, um privilégio. Obrigado, pastor, mais uma vez, pela honra, pela amizade. Em seu nome eu agradeço a todos os pastores. Eu tenho um amigo e irmão aqui, que é o pastor Zé Roberto, que a gente troca figurinhas juntas aí, não só na igreja, mas no mundo acadêmico também. O Zé é um parceiro de academia. A gente malha outro músculo, o cerebral, amém? Já teve gente aí já respirando, Zé, quando eu falei academia. A gente é parceiro de academia. Se vocês olharem a gente de perfil, você vai ver que não é essa academia, não. É outra. João 1,16, acharam? Presta bem atenção nesse texto aí, irmãos. Um dos grandes erros que nós cometemos como igreja no Brasil é ler os textos bíblicos rápido demais. A gente não para pensar no que o texto está dizendo. Para vocês terem uma noção, esse capítulo 1 do Evangelho de João é chamado de prólogo joanino. É uma peça tão importante na literatura mundial que literalmente ela já serviu de tese até de doutorado, de PhD. Tem gente que se debruçou literalmente a vida inteira nisso aí. Não é uma coisa tão simples, só para a gente ler. Isso aí não é um pedacinho de papel que se tira da caixinha da preguiça, quer dizer, da promessa. Sabe? Esse negócio aí é mais sério, é mais profundo. Eu quero estabelecer um link hoje com esse texto e com a primeira epístola de João. Então, vamos lá com calma. João, Evangelho, capítulo 1, verso 16, diz assim, ó: pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Agora vai lá na primeira epístola de João, capítulo 3, e presta bem atenção nesse versículo aí, ó, versículo 21. Esse versículo aí é para ele te dar uma sobrevida de pelo menos um mês. Dá para você ir para casa glorificando a Deus, tranquilo, dormir em paz hoje. Pensa nesse versículo aí, ó. Amados, se o nosso coração nos condena, temos confiança para com Deus. Olha que tremendo. Se o nosso coração nos condena, temos confiança para com Deus. Agora, você quer ver uma coisa ainda mais tremenda? É porque quando há as traduções, às vezes a gente inverte algumas coisas. Mas eu queria que você, com isso em mente, preste atenção, de novo. Se o nosso coração nos condena. Agora dá uma olhada no verso 20, o irmão que está aí, coloca para mim o verso 20. Olha que tremendo. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Olha que tremendo. Se o nosso coração nos condena, a gente descansa nele, depois ele volta, porque a sequência, se a gente inverter a sequência, ela tem um impacto maior, né? Se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém. Pode sentar. Os dois textos que nós lemos são textos extremamente importantes na construção da nossa fé. E eu quero falar essa noite aqui a todos os que estão aqui dentro, independentemente dos adolescentes estarem na direção do culto, para todo mundo, porque essa palavra ela vai atingir profundamente o coração de qualquer um que estiver sensível à voz de Deus aqui dentro essa noite. Você crê nisso? Porque o que João nos mostra, tanto no Evangelho quanto lá na epístola, é o que eu chamo de o extraordinário evangelho da graça. Se tem uma palavra que cabe nessa ideia de plenitude, é evangelho da graça. Essa expressão graça sobre graça é extremamente profunda. Eu estava olhando na minha biblioteca, 2 dos grandes tradutores bíblicos, chamados Juan Mateus e Juan Barreto, fizeram uma tradução conjunta desse texto para um comentário bíblico teológico. E a tradução que eles fizeram desse verso é extraordinária. Eu fiz questão de anotar. Eles colocaram assim, ó, o verso de João 1,16. A prova que é de sua plenitude
todos nós recebemos. E aí, ao invés de eles colocarem graça por graça, eles traduziram assim, um amor que responde ao seu amor. Olha que tremendo. Tenta substituir na sua cabeça a expressão graça por graça pela expressão um amor em mim que responde a um amor que veio de Deus. O que significa isso? Se Ele não nos amasse primeiro, nenhum de nós teria condições de o amar. Se a gente ama a Deus aqui hoje, é porque Ele nos amou primeiro. E isso é tudo. Isso é libertador. É dizer para mim e para você aqui hoje que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É dizer para mim e para você hoje que o tamanho do nosso pecado, o alcance do nosso pecado não é maior do que o alcance da graça e da libertação de Deus. Isso significa sair daqui hoje com a certeza feliz de que todo mundo aqui já está aqui por algo que Jesus já fez, não pelo que Ele vai fazer. Em última instância, ninguém veio aqui para buscar nada. A gente veio aqui porque Ele nos buscou no mundo e nos colocou aqui livres e salvos. Agora pensa comigo nessa expressão que eu li no final. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Gente, não há nada pior no mundo do que ser condenado pelo próprio coração. Eu vou precisar descer nos níveis aqui bem terríveis para você perceber como a coisa é séria. Não há carrasco pior do que o próprio coração. E isso tem nome: sentimento de culpa. O sentimento de culpa é a consciência pesada. Só Deus é maior que essa força, e João diz isso. Não há nada pior do que ser preso pelas correntes do coração, tornar-se alguém alvo do carrasco do coração. Olha que interessante, a culpa é um dos sentimentos mais terríveis que a gente tem. Ela é geradora de paranoias, de neuroses. Ela faz com que você enxergue em cada sombra um fantasma, em cada incidente da vida uma maldição ou uma punição de Deus. Você fica vulnerável. É o que a gente chama de síndrome de Hell. Quem vive no sentimento de culpa tem a sensação de que todo mundo sabe que a qualquer momento o podre dele vai explodir na mídia. É por isso que evita movimentos como esses, não quer saber de muitas festas. Quando vem naquelas igrejas que tem coluna, sempre senta atrás de uma coluna, faz de tudo para não ser visto, como se pudesse escapar do olhar de Deus. Todo mundo emparedado pelo sentimento de culpa não consegue ser feliz, não consegue abrir a boca para cantar, não consegue levantar as mãos para adorar a Deus. Ele vive travado, algemado, emparedado pela vida. É gente numa circunstância estranha, a vida inteira com essa sensação de que a qualquer momento o podre dele vai vir na mídia, todo mundo vai saber, ainda mais hoje, onde todo mundo sabe de todo o nosso fingimento existencial, não é? Todo mundo sabe de tudo. A culpa é um dos sentimentos mais horríveis que tem. A pergunta horrível que atormenta a mente de quem é violentado pela culpa é essa aqui, quando é que isso aqui vai explodir? Quando é que isso aqui vai vir à tona? Vocês já viram quando de repente assim, tem alguém na cidade que todo mundo acha que é um primor de virtude, aquela pessoa honesta, bonita, interessante, conservadora, linda, perfeita, quase vice-Deus? De repente estoura um podre que a gente fala, misericórdia, um negócio que bomba na internet inteira e todo mundo fala, como é que pode? É porque guardar lixo durante muito tempo não funciona. Uma hora a coisa explode. E quando ela explode, ela contamina o ambiente. É por isso que é tão interessante quando um cristão compreende que somente a graça de Deus pode nos lavar de determinadas coisas. Falar de plenitude é bonito, viver ela é complicado. Porque quando a gente chega perto de Deus, as primeiras coisas que aparecem são todos os podres. Porque Ele é luz, e se Ele é luz, Ele vai iluminar cada canto escuro da gente. Não tem ninguém aqui dentro hoje que possa dizer que está completamente limpo, não tem mancha nenhuma. Todos nós somos uma comunidade de manchados. Isso aqui é uma experiência comunitária do caos, da crise. Todo mundo aqui dentro tem podres, crises, desejos e angústias das mais mirabolantes. Se Deus colocasse no telão 10 minutos do nosso pensamento, não sobrava um. Ainda bem que Ele faz isso, mas faz pela graça. E quando Ele faz pela graça, Ele não faz para te expor. Porque esse é o desejo de todo mundo, aplaudir o caos do outro. Porque quando estão aplaudindo do outro, logo não estão aplaudindo o meu. Então é mais fácil. Jesus é o contrário. Ele pega isso, absorve isso pela graça, transforma isso em amor e devolve em vida. Você vem para cá como mais sujo, sai daqui como mais limpo e não sai se vangloriando de ninguém. Porque essa graça limpa de dentro para fora.
É extraordinário. Só Jesus enfia a mão na lama e quando ele puxa, tanto a mão dele quanto a gente está limpo. Porque as nossas sujeiras não podem sujar ele. Maior é Deus do que o nosso coração. E ele sabe de todas as coisas. É libertador isso. Tem muita gente condenada pelo próprio coração. É gente que mora com medo, gente que passa a vida inteira com essa sensação que eu descrevi agora há pouco, ruim, complicado. É gente que passa o tempo inteiro com aquele problema assim, será que alguém sabe? Será que alguém ouviu? É gente que quando passa perto das irmãs, chega a arrepia. Será que essa irmã sabe? Deus mostrou para a senhora alguma coisa aí, varoa? Já viu isso? Chega, sai torto, parece Matrix, desviando das irmãs na igreja, né? Isso aí sabe, essa varoa aí sabe. Deixa eu falar só um parêntese para vocês aqui. Essas varoas aí também pecam. Você sabia disso? Por isso que a gente está aqui pela graça. Não tem ninguém aqui santo, tão santo, que você pode passar perto e pensar, isso aí é crente, que os crentes chamam de crente. Tem não, irmão. Aliás, quanto mais esforça para aparecer, pior se torna por dentro. Fuja dos anjos da igreja e demônios da casa. Nosso Deus trabalha com a verdade dolorosa, aquela que esfrega na cara da gente um único nome, pecador. Eu acho tão tremendo quando Lutero diz, pecador é meu nome, pecador é meu sobrenome, mas pela graça de Deus eu não sou mais o que sou, porque a graça tem me transformado num processo diário de autoconhecimento e libertação. Quero que você saia daqui com a certeza feliz no seu coração, de que Deus sabe esse mal que habita na gente, Ele conhece. Mas vamos pensar um pouco mais a fundo aí. Eu quero te levar hoje quase à beira do desespero, porque é aí que a graça age. Pode ser assim? Relaxa, irmão, fique em paz, tá? A gente é tudo crente, é tudo irmão. O que é o sentimento de culpa? Vamos começar pensando aqui, ó. O que é sentimento de culpa? É quando a vergonha não dá trégua, é quando eu não consigo fugir de mim mesmo. É quando eu tenho a sensação esquisita de que eu sempre posso piorar alguma coisa. Aqui entram chantagens, sabotagens, eu passo a vida inteira com aquela sensação ruim. É aquele indivíduo que ele sabe que se ele cantar, ele canta muito. Então ele acha que ele vai se tornar o mestre dos mestres. Então ele começa a sabotar logo no processo. É aquele indivíduo que sabe que ele pecou e que a natureza dele é de pecador, e ele sabe que esse negócio é forte nele, então o que ele faz? Finge o tempo todo para não aparecer. Ou é aquele indivíduo que tudo que acontece de ruim, ele tem a sensação que a culpa é dele, como se ele fosse um para-raio que atraísse as demonidades do inferno para ele. Não é. Eu quero que você entenda que o sentimento de culpa é uma coisa que entra na mente da gente, é uma voz lembrando o tempo inteiro o meu fracasso e sussurrando ao meu ouvido que os meus pecados são maiores do que a possibilidade de Deus me perdoar. Eu quero deixar muito claro para você aqui essa noite, em nome de Jesus, não existe um pecado aqui dentro hoje que seja maior do que o sangue de Jesus Cristo para limpar a sua alma. Esse sentimento ele arrasa, ele destrói, ele machuca. É como o Davi vai dizer depois que ele é confrontado por Natã, no Salmo 32, ele vai dizer, enquanto eu encobri o meu pecado, os meus ossos dentro de mim adoeceram, eles acabaram, eles se detonaram. E a ideia na época de trabalhar com ossos, na poética judaica antiga, é o sentimento mais íntimo que se tinha. A ideia era dizer assim, olha, eu por dentro, enquanto eu guardei o meu pecado, enquanto eu recalquei esse mal em mim, eu apodreci por dentro, eu me tornei um canceroso lá no íntimo, na alma, até que eu resolvi falar com Deus. Até que eu resolvi jogar para fora. Eu tenho um amigo que diz que pecado só sai pela boca, é confessando, é verdade. E aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E é para isso que nós estamos aqui hoje, como experiência comunitária. Se alguém abrir o coração para você, abrace. Você não é chamado para fazer o papel do diabo, que é acusar, mas o papel da graça, que é perdoar, acolher, abraçar, botar de pé, levantar, colocar num caminho da vida. Os sentimentos de culpa podem ser legítimos ou não. Eles podem ser legítimos quando você sabe que infernizou a vida de alguém, por exemplo. Mas eles também podem ser plantados no coração, porque o diabo é o mestre das chantagens, do teatro dos horrores. Ele faz com que cada sombra seja um fantasma, cada coisa sua seja um problema. E nós, com natureza pecaminosa, é mais sério ainda, porque a culpa, presta atenção no que eu vou te dizer, a culpa é a arma do chantagista. O chantagista usa a culpa para arrebentar os meandros do coração, para manter as pessoas sob controle. Os legalistas fazem isso de modo fantástico. Onde você encontrar um legalista, você encontra um especialista em culpa. Quem é o legalista? É aquele que olha para você com teologias de alfaiate cabeleireiro, medindo tudo. A única régua que funciona é a dele. Se ele chega para você, você chega para ele, por exemplo, diz assim, olha, eu estou passando por um problema, eu preciso de ajuda. Ele vai logo dizendo para você, você não ora que nem eu. Já passou por um infeliz desse?
Sabe qual é a maior alegria de um fariseu? É matar a alegria de alguém. Você quer ver um fariseu feliz e acabar a festa de alguém. Uma das coisas que mais me encanta em Jesus, sinceramente, meus irmãos, eu sou apaixonado por Jesus por causa disso. Uma das coisas que mais me encantam em Jesus é que a primeira vez que ele vai aparecer fazendo um milagre é justamente numa festa de casamento, para a festa não acabar e alongar ainda mais. Ele faz mais vinho para a festa de alguém. Olha que tremendo. A gente não tem um Deus que estraga a festa dos outros. Por que é que a gente quer estragar? Se o nosso Jesus não estraga a festa de ninguém, por que você quer estragar a festa do crente? Você já foi em festa triste de crente? Aquela festa que tem 5 crentes num canto, umas coxinhas pingando óleo, que é para dizer que é ungida, e um hinozinho no final da Cassiane, termina 9h40 para o crente ir para casa e poder dormir. Pensa numa festa triste. E você já viu que quando o irmão se alegra um pouco mais numa festa, ele já deflagra um processo de culpa sistêmica na igreja? O povo já começa a pensar, está alegre demais. Já começa as análises, a cabeça você vê assim as análises passando, e todo mundo procurando. Nós somos extremamente caçadores de pecados alheios. Eu preciso lembrar você que o seu Jesus estreou fazendo milagre na festa do outro. Botou 2 coisas, sabor na água e milagre na festa. Esse Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele ainda faz isso. Ele coloca milagre na festa, alegria na história, dança, música. Ele é o Deus que se encanta quando você é livre, não quando você é chato. Eu acho tão tremendo quando um dia Jesus está pregando, está dando uma aula no meio da rua, e ele vai e fala assim, ó, a quem compararei os homens dessa geração? Imagina Jesus pensando, pensa comigo, imagina Jesus pensando assim, ó, com quem que eu vou comparar esses homens aqui? Agora pensa nesses homens no canto, tudo arrumadinho, com cara de crente, roupa de crente, jeito de crente, língua de crente, chatice de crente, tudo lá. Aí de repente Jesus para e diz, com quem que eu vou comparar os homens dessa geração? Aí ele para e pensa, já sei, são como meninos sentados nas praças. Jesus tinha um mundo inteiro para ganhar e ele parou para ver criança brincar. Qual foi a última vez que você fez isso nessa semana? Ele parou para ver criança brincar. Você já percebeu que crente de igreja, quanto mais tempo tem de igreja, mais irresistível e insuportável ele se torna em relação a crianças? Se criança brinca perto dele no culto, ele fica endemoniado? Não é estranho? Não é anticristo? Jesus para e diz assim, com quem que eu vou comparar os homens dessa geração? São como meninos sentados nas praças. Olha para mim. Quem tem criança pequena aqui sabe, se você levar uma criança para a praça e ela sentar, está doente. Quem não senta é você, não é? Agora veja, no dia que Jesus parou para ver crianças brincarem, eles não brincaram, eram meninos chatos. Jesus ainda falou, nós propusemos danças, vocês não dançaram, lamentos, vocês não lamentaram. Olha o que Jesus está dizendo, eu vou traduzir, eu corro o risco de traduzir na linguagem de hoje. Jesus está dizendo para os fariseus, não tem graça brincar com vocês são meninos birrentos da religião, e eu estou procurando as crianças do reino, essas são diferentes. Jesus procura aqui hoje crianças felizes do reino, e não meninos birrentos da religião, gente chata de igreja. O que ele procura gente feliz do reino. Se isso aqui é uma festa, sorria. Você está livre para ser feliz. Às vezes a gente vai nas festas de crente que dá a sensação de que o Jesus morto está sendo velado. Já foi numa festa de crente assim? Que você, triste, angustiante. Aí os irmãos ainda falam, irmão, pode rir não, que é pecado. Pelo amor de Deus, irmão. Se o fruto do Espírito começa com amor, alegria e paz, você não conseguir rir aqui, você não ri em lugar nenhum mais. Por que a gente tem que esperar o UTI para tentar ser feliz? Deus te trouxe aqui hoje para te libertar do pior de todos os sentimentos de culpa. O sentimento de culpa plantado no coração pela religião. Deus te trouxe aqui hoje para lembrar você que isso aqui é festa do reino. Que você é feliz porque está na casa do seu Pai. E que esse lugar tem fartura, abundância, alegria, milagre, cura. Aqui existe liberdade. Os falsos profetas, por exemplo, eles usam a culpa para manipular o coração do oprimido. Todo falso profeta faz isso. Você já foi alvo dessa profetada aqui? Olha para mim. Se você não for fazer minha obra, meu servo, eu vou matar seu pai, sua mãe, vou sequestrar sua filha. Já viu? Não tem um Deus terrorista, Bin Laden gospel, uma Al-Qaeda divina, não tem um Hamas teológico? Ele fala assim, ó, você não vai fazer não? Não vai fazer minha obra não? Então eu vou pesar a mão. Quando um crente vem com essa de pesar a mão, pode fugir dele. É um assassino gospel. É um cangaceiro do sagrado. Irmão, desde onde a gente tem essa ideia? Eu acho tão tremendo quando Jó, no auge do sofrimento, olha o que Jó diz para Deus, solta a tua mão daí de cima e me esmaga. Sabe o que ele está dizendo? Eu ia morrer feliz, porque eu ia saber que era a tua mão que estava por trás de tudo isso. Mesmo a mão dele. Dietrich Bonhoeffer escreveu, Deus, se o Senhor me der do cálice da amargura cheio até a boca, eu bebo sem tremer, não por causa do cálice, mas porque ele vem das tuas mãos. Se a mão que você está sobre a sua vida é só a mão da pancada,
sinto te dizer, mas a religião transformou a mão da graça na mão da desgraça. É hora de afastar essa mão e permitir que o sol da graça esteja sobre a sua vida essa noite, para você sair daqui na plenitude da graça. E ela assusta. É bom lembrar de uma vez por todas, uma coisa que é básico, simples e óbvio, mas precisa dizer, que ninguém aqui é perfeito. Os chineses têm um provérbio que eu acho tremendo. Eles dizem: só existiram 2 pessoas perfeitas na história da humanidade. A primeira já morreu e a segunda ainda não nasceu. É simples assim, não tem ninguém perfeito aqui dentro. É bom lembrar disso. Ninguém aqui faz a super oração, ninguém aqui é o pregadorzão, o ungido, aquele que tem todos os dons. Uma irmã falou para mim: pastor, eu tenho os 9 dons. Falei: deve ter um a mais aí, né? Primeiro que lá é dons, cabe muita coisa. Segundo que o da mentira está pelo meio, né? A Bíblia não descarta as nossas imperfeições, ela mostra uma por uma delas. E sabe por quê? Não é para nos condenar e nos destruir, é para deixar muito claro uma verdade libertadora na nossa vida. O nosso Deus quis se envolver com a gente, sabendo que a gente era imperfeito. Mas não é porque nós somos imperfeitos, é porque quando a graça dele opera em nós, nossa imperfeição não quer dizer mais nada. Ela é o lugar onde a gente se coloca para ele atuar em nós. Ela é o ambiente onde as transformações acontecem. Toda vez que você entra ali na porta, ali, o Espírito Santo pendura uma plaquinha no seu peito: em obras. Por isso que dói. Está derrubando uma parede aí, raspando tintas velhas, trocando fiação. É esse Deus aí, de vez em quando derruba tudo, é ou não é? Tinha um amigo meu que falava: a gente pede para Deus: Senhor, arranca a máscara. Geralmente ele arranca a cabeça com tudo. Ele colocar a mente de Cristo aí dentro. É só uma brincadeira, mas é para você pensar nisso aqui, ó. Quer ver? Como é que os religiosos inescrupulosos usam a culpa? Eu fiz uma listinha aqui, ó. Os profetas do caos. A primeira coisa que eles fazem, eles manipulam o sentimento de inadequação. Sempre que um profeta do caos usar a culpa contra você, ele vai dizer mais ou menos isso aqui, ó: você não serve para Deus, você não consegue. É a menina que chega em casa para o pai e fala: pai, eu quero louvar na igreja. Ele fala: com essa voz. Já aconteceu isso? Ou é quando você... Eu vou ter que falar. Imagina comigo, o indivíduo, ele é quase um zero à esquerda, e ele casa com uma mulher poderosa, e ele começa a perceber na metade do casamento que a mulher vai voar. Aí que ele vai descobrir que casou com uma águia. Pensou que era um passarinho qualquer. Pensa na angústia que dá, para passar a vida inteira sabotando a esposa, porque ele adora a inadequação. É gente perdida nesse mundinho aqui, ó. Escuta uma coisa aqui, ó. Como é que os inescrupulosos usam a culpa? Eles fazem comparações com outros mais excelentes. É tipo assim, ó: você não vai conseguir porque outros chegaram a um nível muito alto. Irmão, se a gente fosse comparar, sempre tem alguém melhor do que a gente, e graças a Deus por isso, é bom. Quem não consegue olhar nesse nível é quem já está tão morto na própria vaidade que não consegue perceber mais nada ao seu redor. Outra coisa, eles colocam metas a serem atingidas infinitamente maiores do que a capacidade humana de alcançar. É gente que diz mais ou menos assim, ó: quer ver? Eu sei que você já passou por isso. Já viu gente que sobe aqui no púlpito, por exemplo, e fala tanta coisa, é tanta, como é que eles dizem? É tanta experiência com Deus. Tem uns caras que chegam aqui em cima e falam tipo: falei com Deus ontem. Aí você fala: cara, o cara fala com Deus assim, eu estou aqui há 18 anos, nunca nem escutei a voz de anjo longe. Já passou por isso? O cara chega aqui e fala: você estava ali ontem, eu orei assim, saiu uns 4 câncer. Você fala: rapaz, eu oro, uma dor de cabeça, ela aumenta. Já passou por isso aí alguma vez? Eu estou pregando para gente comum, normal, não é? Se tiver algum super santo aqui, por favor, espera lá fora, que esse culto não é para você. Imagina por um momento, você já passou por isso? O irmão uma vez perguntou para mim: pastor, você já errou na hora de pregar? Eu falei: irmão, eu já botei Moisés no lugar de Zaqueu. A mensagem inteira, no final o pastor falou: rapaz, eu não acho que Moisés já sofreu demais, não. Eu falei: por quê? Não, porque ele botou ele no lugar de Zaqueu. Eu falei: depois você me convida, eu tiro, né? Na outra pregação. Pensa como é sério isso. O que eu quero que você entenda é que aqui não tem gente maior do que você. A gente só está nesse nível maior aqui, ó, por uma questão de comunicação. É só para facilitar a comunicação. Só isso. O que importa aqui é vocês saberem que todo mundo nessa igreja está nivelado por baixo. O único maior aqui é Cristo. Só Ele. É por isso que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É por isso que só Ele é alfa e ômega, princípio e fim. As chaves estão na mão dEle, na de ninguém aqui. A única coisa que nivela todo mundo aqui é o abraço. Isso ninguém pode negar. Aqui é o lugar da cura, aqui é o lugar da gente entender que tem uma revolução sentimental, uma revolução de afetos acontecendo aqui, ó. Deus sabe das nossas forças, Ele sabe que a gente não pode queimar etapas no processo do amadurecimento. Teve um pensador que dizia: na estação certa, tudo é bom.
Às vezes eu tenho a sensação nas igrejas hoje, principalmente agora no século XXI, de que a gente está vendendo uma espécie de super-homem que não existe em lugar nenhum. Tem igreja que eu chego que eu tenho a sensação que o Espírito Santo está na igreja do lado, porque naquela ele não precisa, porque ele é consolador. Consolo é para quem perdeu. Nessa igreja todo mundo vence. Se todo mundo vencer, o consolador vai fazer o quê aqui? É questão de lógica. Imagina quando você chega em algumas igrejas que parece que você está numa sessão da Liga da Justiça. Todo mundo é super-homem e Mulher Maravilha. Não tem ninguém fraco, perdido. Ninguém mais erra, casamento não tem mais problema, filho adolescente não dá mais problema. Dá, irmão! É normal, faz parte da vida. Aliás, você já foi adolescente e já deu problema. Não deu, varão? Essa risadinha entrega, né? Se eles estivessem te vendo daqui, olha. Mediante a tudo isso, presta atenção no que eu vou te dizer. O evangelho extraordinário da graça te dá capacidade para descansar. A sensação que eu tenho essa noite é que eu vim com uma palavra completamente diferente, apenas para dizer para alguém aqui hoje: Deus te manda descansar. Descansa em nome de Jesus. Se o Deus da Bíblia, que não precisa de descanso, descansou, você não descansar é dizer para Ele que você é melhor do que Ele. Você aguenta isso? Tem gente que está passando à beira do colapso. Você não tem mais uma semana. Ele vai desmontar, vai desmanchar no ar, porque quer fazer de tudo ao mesmo tempo, a todo tempo. Eu trabalho como psicanalista, de vez em quando eu falo para um ou outro paciente: você não precisa fazer o trabalho de Deus. Tem gente que tem essa síndrome, tudo tem que ser a minha imagem e semelhança, não é? A pessoa nem dorme, o olho fica assim, ó, capota, levanta. Primeira frase que diz quando levanta: estou morto. Ué, acabou de levantar do sepulcro. Tipo Lázaro, né? O extraordinário evangelho da graça. Eu vou dizer algumas coisas que eu sei que são tão tremendas, que se você prestar atenção, isso pode mudar a sua vida. Primeira coisa, guarde no seu coração: o extraordinário evangelho da graça não espera de você mais do que você pode cumprir. Isso é libertador. Deus não olha para você olhando no sentido de comparação entre você e Paulo, por exemplo. Deus não te chamou para ser um Daniel 2.0. Deus não te chamou para ser a Marias do século 21. Deus não te chamou para ser um Spurgeon com plus. Deus te chamou para ser você. Esses aí ele já usou, agora é sua vez de ser usado por Deus nesse tempo, nessa situação, nessa era. E hoje é dia de você dar um start, é dia de você dizer: Senhor, eu vou dar um tempo aqui agora, vou descansar. E isso também é bom, eu acho tão tremendo. Lá em Mateus 11, quando Jesus chega e diz assim: ó, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Esses dias eu preguei no evento de casais, e eu fiz uma traquinagem com esse texto. Eu coloquei assim: vinde a mim, todos os casados e sobrecarregados. E veio bastante, imagina, todos os cansados e sobrecarregados. Aí o texto diz assim, ó, e eu vos aliviarei. Aí eu fui olhar no grego, é interessante se a gente traduzisse ao pé da letra, Zé, aquele texto: vinde a mim, todo mundo que estiver cansado, porque eu vou dar uma pausa para vocês. Olha que tremendo. É Jesus dizendo assim, ó, ele na beira da rodoviária, no aeroporto, dizendo: tragam as malas, deixem elas aí, descansem, recuperem o fôlego e depois venham. Esse é o convite de Jesus. Eu não quero um bando de gente cansada, arrastando e trocando a mala de uma mão pesada para outra. Eu quero gente que descansou, que deixou a mala no chão, confiou em mim e veio comigo para descansar na vida. Jesus também te põe para descansar. É pausa. Se eu perguntasse essa noite: quantos aqui estão cansados? Imagina. E isso é o terceiro dia da festa, né? Imagina, olha, do ponto de vista de Jesus, o melhor é o final, relaxa aí, no grande dia da festa. Mas pensa por um momento essa coisa do descanso. Qual foi a última vez que você de verdade descansou? Pensa aí, descansar de verdade, aquele sono que você dorme e você acorda e olha no relógio e fala: misericórdia, meu Deus do céu, quantos dias eu dormi? Já passou por isso? Qual foi a última vez que você de verdade sentou na sua casa, tomou o seu café, seu chá, seu suco, sei lá o que você toma, com vontade, vivendo como hiperpresença, estando no mundo, sentindo de verdade, sentiu o cheiro das coisas, abraçou seu filho e sua filha? Tem gente na igreja que tem tempo para o filho dos outros, mas não tem tempo para os seus filhos. Senta para ouvir a lamúria da adolescente do lado, mas não da sua. E se essa noite Deus estiver mandando você parar com tudo, só sentar na sua casa e glorificar a Deus pelo fato de não ser o gerente do universo? Não está na sua mão, está nas mãos de Deus. É Ele quem cuida, é Ele quem abençoa, é Ele quem prospera, é Ele quem sara todas as feridas, é Ele quem faz o mundo girar. Ele é o Senhor dos universos, é o Senhor das estrelas, está tudo na mão dEle. Se você não descansa, você pira.
Quer ver uma coisa interessante? Olha que lindo, o extraordinário evangelho da graça entende que erros, falhas, inconsistências acontecem em todos os processos de amadurecimento. Isso tudo que você está passando é processo de amadurecimento divino. É que Deus tem um jeito mais esquisito do mundo de trabalhar. Deus primeiro dá a prova para depois dar a lição. Não é assim? Deus, quando Ele quer levantar você, primeiro Ele te rebaixa. Quando Ele quer que você ganhe, Ele faz você perder primeiro. São as antilógicas da graça. É tudo para que você não tenha o controle das coisas na sua mão. Teve um teólogo que disse, por que Deus fala tanto com a gente nos sonhos? Porque Ele espera a gente dormir. Só para a gente não se intrometer, não é? Não é tremendo? Vai dormir, filha, vai, depois eu falo contigo. Ele faz isso com José, o pai de Jesus. José é um clássico caso na Bíblia de alguém que deita de um jeito, quando levanta, muda de vida. Ele deita com uma coisa na cabeça. Maria está grávida, eu vou vazar, porque ele é justo. Então ele está pensando, não vou botar a culpa nela. Vão falar de mim, vão dizer que eu engravidei ela. Eu vou levar a culpa, eu vou deixar ela sozinha. Aí o anjo espera ele dormir. Quando ele dorme, diz para ele, essa coisa aí, ó, é minha. Isso que está acontecendo aí, que você está maluco, é meu. O que está sendo gerado nela é pelo meu espírito. Não tenha medo de assumir ela e o filho. Ele levanta casado, vou casar. Como eu tenho orado para Deus levantar homens na igreja igual José. Sonham, levantam e fazem. Porque tem gente que só sonha e nunca mais faz nada. Tem outros que só comem sonho na padaria, porque nem sonhar faz isso. De novo, José, Deus, ele vai, dorme, Deus chama ele e diz, José, pega o menino e a mulher e some para o Egito, porque aqui vão querer matar ele. Ele faz isso. Literalmente fecha a empresa e muda para o Egito. E fica lá um tempão, até um dia que ele dorme no Egito, e Deus fala, José, levanta e volta, que agora está tranquilo. Ele pega todo mundo e volta para lá. Olha que tremendo. Quanto tempo faz que Deus está tentando falar com você de noite e você não deixa? E você achando que Deus tinha te trazido aqui para falar só de plenitude. Hoje Deus está falando de você esvaziar. Porque não tem como haver a plenitude dele sobre você com você cheio até a boca. Deus te trouxe aqui hoje para emborcar o vaso. E quando tudo isso aí esvaziar e derramar, aí ele pode encher com a graça dele. O novo só vem depois que você esgotar o que é velho. Quer ver interessante? Ó? Jesus disse, sede vós perfeitos. Alguém consegue cumprir esse versículo? E para ajudar, Jesus ainda disse assim, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Ajudou ou piorou? Olha o que Jesus está dizendo, o que eu quero é que vocês, quando definirem algo, sejam inteiros. Os teólogos medievais chamavam de reto intento. Sejam uma coisa só, não fiquem dúbios, não fiquem ambíguos, não fiquem vacilando de uma perna para outra. Quando definirem, façam. Aí vem Jesus e diz assim, hoje para você, apenas descanse hoje, que o que vem amanhã para você, precisa que você esteja inteiro. Você crê nisso que Deus está falando aqui para você hoje? Apenas descanse, que o que vem para você amanhã é muito maior. É natural dos relacionamentos, a gente, nessa relação como igreja, cria mágoas, ranhuras. Essa situação de igreja é complicada às vezes. Por isso que aqui é o lugar onde a graça de Deus mexe com a gente em níveis que a gente não conhece. Schopenhauer, um filósofo alemão, dizia que um grupo de porcos espinhos se perdeu num lugar gelado. Então, para não morrerem de frio quando congelava, eles aproximavam o corpo um do outro, para no calor do corpo se aquecerem. O problema é que é porco espinho. Então, quando chegava perto, o espinho de um machucava o outro. E aí começava a sangrar e doer, então eles afastavam de novo. Aí quando afastava, começava a congelar. Então chegava para perto. Aí chegava para perto, machucava. E ficavam nessa eterna dança entre o afastamento que mata congelado e o ajuntamento que machuca. A conclusão é melhor estar machucado, porém vivo, do que afastado e sozinho e morto. A pergunta que eu te faço é justamente essa. Aqui, todo ajuntamento nosso vai machucar alguém. Se ninguém te machucou aqui dentro, é porque você já machucou todo mundo. Ou você prefere estar aqui e machucado, ou sozinho na internet e gelado. Tipo o Masterchef. Só olha, mas não consegue comer nada. Queria que você saísse daqui hoje com isso na sua cabeça aqui, ó. Escuta o que eu vou dizer. Lutero, tem uma história sobre Lutero maravilhosa. Conta que Lutero tinha um sério problema com o negócio do pecado, uma culpa angustiante que ele alimentava. E ele conta num dos seus livros que um dia ele está no seu quarto quando aparece uma espécie de figura demoníaca, uma visão que ele tem, uma experiência estática, uma figura demoníaca. Essa figura tem uma espécie de pena, uma caneta, e ela tem anotado todos os pecados que Lutero cometeu desde que nasceu.
E aquele bicho fazendo o trabalho dele, que é acusar, ele começa a olhar para Lutero e diz assim, ó, fizeste isso. E Lutero sabe que é pecado dele, então ele tem que dizer, fiz. Então o demônio dava um tiquezinho assim, uma gargalhada tenebrosa. E ele fez isso a manhã inteira, um por um dos pecados de Lutero. Até que chega no último. Quando chega no último, Lutero tem uma lembrança. Quando o demônio chega no último, fala, e aí, também fez isso aqui? Ele diz, fiz, mas com a mesma caneta, com que você anotou um por um dos pecados, com prazer infernal, se tiveres coragem, anote embaixo, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado, eu estou livre. Você está aqui hoje para crer no Evangelho que liberta, no Evangelho que limpa. Quantos aqui de verdade creem no Evangelho que liberta? O Evangelho que limpa, que transforma, que te leva para descansar, que te faz viver, que sabe os seus podres, mas não expõe na mídia da vida. Olha que coisa tremenda que é isso, é natural da gente essa dor, essa doença. Só que aí vem a graça também natural de Deus e transforma tudo. Guarde isso aqui, ó, o extraordinário Evangelho da graça não tripudia em cima das pessoas que fracassaram. Por incrível que pareça, tem igrejas ainda hoje, lugares onde a gente se vai, que as pessoas ainda têm essa memória estranha dos pecados dos outros. Faz questão de ficar lembrando todo momento, porque Deus esquece, mas a gente parece que não, né? E vai lembrando o tempo todo e fala disso. E aí tem, inclusive, eu fiquei sabendo de uma igreja onde um irmão foi um rapaz que tinha um passado meio turbulento na cidade, se converteu na igreja, uma irmã falou, aqui não, nossa igreja não aceita esse tipo de gente. Vai vendo. Como é que pode? E nós temos esses alecrins dourados entre nós, que acham realmente que não dá, porque esse fulano peca demais, aquele lá peca demais. Aí eu acho interessante que Jesus já falou disso sobre uma mulher, lá em Lucas, quando ele disse, é porque ela amou demais. Só que porque ela amou demais também, os teus pecados são perdoados, porque quem pouco ama, pouco se perdoa. Olha que tremendo. Já viu quando alguém chega aqui na igreja e diz assim, ó, fulano saiu da nossa igreja, não foi? Saiu. É porque ele não estava olhando para Jesus. Só que Jesus nunca disse isso, ele disse foi o contrário. Ele olhou para os discípulos e falou, o mundo saberá que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem. Olha o que Jesus está dizendo, que se a gente se amar de verdade, o mundo vai olhar para cá e vai ver Jesus. Não é eu que tenho que ver Jesus e aí ficar na igreja. Eu tenho que amar esse Jesus em mim a tal ponto que você junto comigo formemos uma imagem tão tremenda da graça, que as pessoas venham encontrar Jesus através de nós. É diferente. Ou seja, esse evangelho da graça não entrega as pessoas na mão dos carrascos da culpa. Esse evangelho da graça não despreza quem manca, quem fraqueja. Ele não apaga o pavio que fumega. A história de Israel é prova cabal de que Deus não desiste dos seus. É preciso romper com as teologias do desastre e da tragédia. Deus não termina de esmagar quem está caído. Por isso que Paulo deu um brado. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Algumas pessoas passam a vida inteira na igreja alimentando essa dor e esse ódio. É por isso que elas canalizam o ódio para qualquer pessoa que peca. É por isso que eles falam de ódio para dizer que Deus é amor. E tentam enquadrar todo mundo nessa visão do bandido, do caos, do crápula. É tão bom saber que essa noite aqui Deus nos trouxe para nos reconverter ao extraordinário evangelho da graça. Imagina que coisa maluca poder dizer aqui hoje, com 3 anos de igreja, que nós estamos aqui para nos reconvertermos ao extraordinário evangelho da graça. Só Deus faz isso. E Deus está aqui hoje para lembrar você que não existe uso capião na fé, não adianta ter 30 anos de crente, você não vai herdar o reino só porque está aqui há muito tempo. Isso aqui é uma coisa diária, a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. É o dia após dia abençoado da graça, todos os dias olhando na face de Deus. Olha que tremendo, o extraordinário evangelho da graça permite que as pessoas vivam sem culpas, por uma razão, ele confia no poder do amor. E aqui tem um problema grave. Eu tenho a certeza hoje, terrível, dolorosa certeza, de que nós como igreja falamos muito de amor, mas a nossa prática é terrível. Robert Frost dizia que nós nem amamos, o que nós temos é um desejo irresistível de sermos irresistivelmente desejados, é troca. A gente ama quem é legal, bonito e canta bem, né? A gente tem uma dificuldade de amar quem canta mal, quem, né, desafinado. Você já percebeu que desafinado não tem ouvido musical, né? Então ele canta mais alto que todo mundo, ele não está nem aí. Para ele está no ritmo certo. Não é? A gente ama quando vem alguém que entra na igreja e fala, eu quero no meio da mensagem, eu quero me entregar a Jesus, vem à frente, vira até testemunho, vem à frente, já procura os irmãos para batizar lá fora, já quer dar dízimo, a gente fala, olha que bênção, manda mais, Senhor, Deus está abençoando. Agora o bêbado que vem, bagunça, dá trabalho, derruba, assusta a criança, a gente fala, meu Deus, tanta igreja na rua, Senhor, por que não vai para aquela da parede preta lá, Senhor? Pelo menos ninguém vê ele entrar, né?
Eu estou falando assim porque eu sou de casa, amém? Né? Não sei se volto, mas eu sou de casa. Eu quero que você saia daqui hoje reconvertido ao extraordinário evangelho da graça. Esse evangelho é da leveza, é da libertação, é da alegria. Imagine o que aconteceria com você hoje se Deus tirasse a graça que te sustenta. Como é que você faria para dormir essa noite, se Deus arrancasse do seu peito a paz que Ele te deu como herança? Deixo-vos a minha paz vos dou. O que seria da sua casa, se Deus tirasse a mão de cima dela? O que seria da sua respiração, se Deus sugasse de novo o fôlego da vida? Nós só estamos aqui essa noite por plenitude de gratidão. Agradeça a Deus pela alegria de estar vivo, agradeça a Deus por ter o ministério, agradeça a Deus por abençoar e influenciar vidas, agradeça a Deus por poder cantar, pregar, ministrar. Eu quero 1 minuto de gratidão a Deus, 1 minuto. Agradeça a Deus por máximo que você puder lembrar, pela vida, por estar de pé, por poder respirar, pelo sangue circulando nas suas veias. Agradeça a Deus pelo cérebro fazendo sinapses neurais. Agradeça a Deus por estar de pé aqui hoje no equilíbrio da sua vida. Louve a Deus pelo fato de seus filhos estarem aqui. Se seu marido está aqui, agradeça a Deus. Se sua esposa está aqui, agradeça a Deus. Agradeça a Deus que você tem uma igreja, você tem palavra ministrada no altar, você tem cânticos, você está vivo. Em pleno século 21, era para você estar destruído, mas você está de pé. Essa igreja não sobreviveria, mas a graça de Deus a sustentou. Um sistema colapsou e vocês saíram limpos. Agradeçam a Deus. Como é bom agradecer a Deus. Como é bom saber que a gente não está aqui para marcar pontos num jogo divino de quem é melhor. Eu não sei você, mas isso me tranquiliza tanto, saber que Deus não está aqui marcando pontos e quem consegue mais, quem consegue menos. Já parou para pensar nisso? Se Deus tivesse que fazer uma réguazinha com cada um, as habilidades de cada um, a gente estava perdido, irmão. É ou não é? Imagina você aqui hoje, a gente não consegue nem orar direito, a gente é ou não é? Imagina, a gente chega na igreja, dobra o joelho, tem uns irmãos que falam assim, ó, dobra o joelho e faz, Senhor, perdoa todos os meus pecados, palavras, pensamentos e obras. Não está pensando em nenhum. Nem passa pela dorzinha lá do arrependimento. Imagina se Deus levasse em conta as nossas teologias cantadas. A gente ia sofrer demais. Porque o que se canta na igreja hoje é sofrido. De baboseira a heresia vai tudo. E num único hino. Irmão, essa graça está num nível que a gente não consegue nem entender. É por isso que João já joga ela dupla, graça por graça. Porque ele sabe que a gente não chega nem no nível de compreender o tamanho dessa graça para conosco. Eu queria mostrar para vocês rapidamente algumas coisas que são poderosas verdades, que você tem que se apoderar dela aqui hoje, para sair daqui reconvertido ao extraordinário Evangelho da Graça. Você está preparado? Primeira coisa, guarde isso aqui bem no meio do seu coração. Você que está aqui hoje me ouvindo, não está em dívida com Deus. Amém? Você não está em dívida com Deus. Ah, pastor, mas você não sabe qual é o meu passado. Nem interessa. Se você colocar esse passado na cruz, Jesus já o absorve e transforma em vida. É importante lembrar, ninguém aqui está em dívida com Deus. Toda a sua dívida já foi cravada na cruz do Calvário. Quando Ele falou, tetelestai, está consumado, a sua dívida está paga. Você está aqui hoje só para agradecer a Ele. Você pode levantar a mão sem ira, sem mácula, sem contendas. Não tem mais cadeia, não tem mais corrente, não tem mais maldição do passado, não tem mais maldição hereditária, não tem mais maldição do cão lá de trás, não tem coisa que foi feita para destruir sua vida. Não tem! Você não tem dívida com Deus, você não tem uma coisa para zerar, seu passado não interessa mais. O Senhor já foi lá e mudou a história da sua vida. Eu acho tão tremendo quando o Egito, por exemplo, a figura do Egito é uma semiótica do texto judaico e hebraico. A figura do Egito é sempre uma figura para evocar memórias ruins nos hebreus. A memória angustiante, a memória da escravidão, a memória do passado. Até hoje no jargão religioso, a gente diz quando alguém desviou, voltou para o Egito, voltou para o mundo. O Egito é sempre um lugar ruim. Só que em Jesus não. Aí que é tremendo. Essa hashtag só que não é de Jesus. Ele botou isso no Egito, para você ter uma ideia. Imagina só que todo judeu, quando lembrava do Egito, lembrava de coisas ruins, menos com Jesus. Porque com Jesus o Egito foi o melhor lugar do mundo, o lugar onde um anjo deu à noite um sonho para José e disse, vai para o Egito. Imagina, ou seja, para José, para Maria e para Jesus, o Egito foi o melhor lugar do mundo. Foi a terra do seu exílio, do seu lugar que segurou ele e preservou da morte. O que significa isso?
Que quando eu olho através de Jesus, nem o Egito me assusta mais, porque foi o lugar que preservou a vida dele, e, portanto, ele construiu uma história de restauração até naquilo que me assustava. Eu quero que você saia daqui hoje tomando posse dessa graça. Aquilo que te assusta não te assustará mais, porque você está livre, não existe mais dívida, não existe culpa sobre a sua casa. Graça por graça, amor que se recebe, amor que se doa. Olha que tremendo. Outra coisa poderosa, guarda isso aqui, ó. Deus não te trata diferente a cada erro, a cada falha, a cada pecado. Eu vou repetir. Deus não te trata diferente a cada erro, a cada falha, a cada pecado. Se isso acontecesse, eu teria que dizer que você está servindo a um Deus profundamente instável em seu caráter. Eu tenho a sensação que esse é o Deus de muitas igrejas hoje. Eu estava esses dias observando, eu trabalho com análise do discurso, teorias da linguagem. E quando a gente começa a olhar, por exemplo, para algumas letras que se cantam na igreja hoje, a sensação que dá é que eles estão cantando para um Deus com baixa autoestima. Tem que lembrar ele o tempo todo que ele é grandão, poderosão, lindão. Não é? Dá até dó. Quase que eu falo, Senhor, marca um horário comigo lá, a gente pode conversar? Porque é triste, irmão. Não tem? Esses dias eu escutei um cara cantando, Senhor, eu vou guardar o teu chinelo para o Senhor não sair. Eu fiquei pensando, eu sou pecador, eu fiquei pensando, imagina, irmão. Você está aqui em Campo Grande, precisando de um auxílio divino. Senhor, me ajuda. Espera aí, vou procurar meu chinelo, que o obreiro guardou aqui. Na hora que eu achar, eu vou aí para te salvar. Irmão, o cão vem descalço. É interessante que, quando se tratou de chinelo na Bíblia, foi o contrário. Deus falou para Moisés, deixa teu chinelo aí e pisa aqui. Não é guardar o de Deus, é jogar o seu fora. Aqui a malandragem gospel tenta jogar Deus fora no meio do hino. Deus te chamou aqui hoje para lembrar você uma coisa muito simples. Quando a gente se envolve com esse nível de Deus, tudo na gente muda. Inclusive a proposta, a entrega, o jeito de se relacionar com Ele. Deus não te trata diferente a cada erro, a cada falha. Ele permanece o mesmo. O que Ele faz em cada erro e em cada falha dessa é te ensinar uma nova lição. É corrigir onde você errou. É perdoar pecados e arrancar culpas. Eu acho tão tremendo quando Isaías, não é qualquer um, é Isaías, no capítulo 6, encontrando com Deus no templo, as duas ações que o serafim faz são essas. Ele perdoa os pecados e arranca a culpa. Com culpa ele não negocia, é o que ele está fazendo hoje. Ele enfia a mão e arranca. Com o pecado ele perdoa. Deus está te dizendo exatamente isso aqui essa noite. Eu vou fazer duas ações na sua vida: perdoar o teu pecado e arrancar a tua culpa. Você sair daqui hoje livre, leve e solto, glorificando a Deus pelo ato de ter asas. É isso que Deus está te chamando para fazer. É importante lembrar, irmãos, algumas pessoas passam a vida inteira com essa sensação ruim. Teve um irmão nos Estados Unidos que falou para o pastor, na sala de aconselhamento, pastor, é que eu tenho a sensação de que Deus escreveu meu nome num papel, enrolou e jogou fora. E tem muita gente com essa sensação. Tem gente, por exemplo, que tem medo de ser usado por Deus, sabe o que Deus tem na vida dele, conhece quais são os talentos que Deus tem, mas morre de medo de estar envolvido com alguma coisa. E o medo é um medo justificado, porque pensa assim, eu sei que eu posso dar problema e eu vou dar problema, e vai mesmo. Só que é exatamente aqui que Deus te trata e te cura. Você já deu uma olhada nas pessoas com quem Deus anda na Bíblia? Não tem nenhum lá top, é tudo gente complicadinha. Nosso irmão Davi, por exemplo, tem uma lista de pecados que faria ele ser excluído das nossas convenções. Davi vai fazer uma festa, dá um probleminha com a arca, ele sai e deixa a arca sozinha. Imagina. Olha o povo que Deus chama. Eu gosto desse encontro aqui, ó. Deus vai encontrar com Jacó no Val de Jaboque, sabendo que Jacó vai sair dali para encontrar o irmão dele que é treinado na luta. O irmão dele é poderoso e vem com uma equipe poderosa com ele. A lógica nossa diria que Deus ia dar um Krav Maga especial para ele ali, bombar o físico dele. Quando ele saísse lá do Jaboque, o irmão de longe fala, Deus me livre, vou nem lutar com esse cara não. O que Deus faz é pior, nem correr ele pode mais, que ele sai mancando. Olha como é que Deus vence. Deus vence um cara bom de briga com um que manca. Esse é o nosso Deus. Ele não luta pela força do braço, é pela força do abraço. Não é um Deus que impõe, é um Deus que propõe.
Não é um Deus que chega e diz assim, ó, tem uma série de critérios para andar comigo. Não, ele faz a pergunta que deixa os marqueteiros injuriados. Se alguém quiser, extremamente aberto, se alguém quiser, venha. Cabe qualquer um aí, cabe você, coube eu, coube todo mundo que está aqui nesse púlpito. Ó. Se alguém quiser, venha. Graças a Deus que a gente escutou a voz do Espírito Santo, não endureceu o coração e veio, arrastados por cordas de amor. É por isso que a gente está de pé aqui hoje. Não é porque a gente é bom, é porque bom é Deus na gente. Terceira coisa, eu quero que você guarde no seu coração. Não aceite chantagens do inimigo. Escuta bem o que eu vou dizer para você. Deus anda com a gente mesmo quando a gente tropeça. Deus está com a gente mesmo quando parece que Ele está contra a gente, como foi com Jacó. O que tem de crente dando ouvido às chantagens do inimigo, escutando o que o inimigo fala o tempo todo. Pelo amor de Deus, Deus não usa a culpa como arma de intimidação. Eu quero que você lembre do seu coração aqui, ó. Se tem uma coisa bonita no nosso Deus, é que Ele não fica o tempo todo lembrando para você, como a gente faz, sugestionando, olha, lembra que eu fiz isso, lembra que eu fiz aquilo, se você não fizer, olha, eu vou cobrar. Não. Já viu aqueles irmãos que chegam na igreja? Tem uma frase que é tão enraizada no imaginário e na linguagem religiosa brasileira, que o meu sonho era conseguir tirar ela, mas eu sei que é impossível. O crente sobe aqui e fala assim, ó, o Espírito Santo me incomodou. Ele nunca te incomoda. Não existe incômodo em Deus. O que o Espírito Santo faz é te lembrar em amor. É como um pai com muito amor que sussurra ao ouvido do filho. Você precisa fazer isso aqui para a gente estar mais perto. Não tem incômodo em Deus, não cabe. Incômodo e Deus são palavras que são estranhamente opostas. Nunca vai acontecer. Chegar perto de Deus é chegar perto do mais alto grau de amor que você puder imaginar. Santo Agostinho disse que o amor de Deus, o mais que a gente pode imaginar, é se a gente conseguisse juntar o melhor amor das melhores mães do mundo, com o melhor amor dos melhores pais do mundo, pegasse todo o produto de amor e enfiasse num único coração, e a gente ainda não teria uma pálida sombra do que Deus é capaz de nos amar. Como é que isso incomoda? Eu queria que essa noite, em nome de Jesus, você não se sentisse incomodado com seu Deus. Você não se sentisse em dívida com seu Deus. Ah, pastor, mas Ele já fez tanto por mim. Exatamente por isso, por causa da graça. Se eu pudesse, eu daria tudo para Deus. Eu sei que você não pode, então relaxa aí. Não dá para trazer a lua no laço. Mas dá para a gente fazer uma coisa, começar a abençoar pessoas do lado da gente. Se tem uma coisa que Deus ama, é gente que sai dos holofotes e abençoa alguém. Deus mudou a vida de Jó quando ele estava orando pelos amigos dele. Você quer que Deus te ache? Sai do meio e permita facilitar a trajetória do vento, porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. É só permitir que o Espírito de Deus use você para abençoar alguém. Se você sair daqui abençoando alguém, tenha certeza, Deus vai te abençoar no processo, porque isso é amor de Deus na experiência comunitária da fé. O nome disso aí é a igreja. A igreja se faz assim, caminhante e caminhando. Quando ela entende isso, sabe o que acontece? Ela começa a perceber que cada passo dela é um passo dado de graça por graça, graça sobre graça. É uma igreja que entende que quanto mais ela tem, mais ela deve, no sentido de entender que não veio dela, do esforço dela, mas pura e simplesmente de um Deus que dá. De um Deus que abençoa. Uma das coisas que eu acho mais lindas da Bíblia é lá no Novo Testamento, lá em Lucas, quando tem 2 discípulos no caminho de Emaús, voltando para casa, angustiados, porque tudo acabou. Aí vem Jesus, que literalmente acabou de vencer a morte. Tá bom para você? E ele simplesmente entra do lado e começa a caminhar como um caminhante qualquer. É muita coisa. Ele não dá carteirada gospel. Ele não fala, sabe quem eu sou, varão? Acabei de vencer a morte, detonei com todo mundo lá embaixo. Eu estou aqui agora, vamos parar de conversar essas bobagens aí, não? Não, ele simplesmente chega junto e fala, vocês estão falando sobre o que aí? E aí os caras com angústia porque perderam Jesus, falando de Jesus para Jesus. É lindo. Começa a falar, de onde é que tu vem aí, que tu não sabe o que está acontecendo aqui, não? Jerusalém, você é viajante, você veio de onde aí? Que aqui a coisa está acontecendo, ele era tremendo. Jesus fala assim, estão falando de quem? Ele era tremendo, ele era poderoso, ele falava, e quando ele falava o coração arrebentava. Só que aí mataram ele. Aí Jesus começa assim, bom, eu estou vendo que a cabeça de vocês está um caos, então eu vou botar o Espírito. É Gênesis 1. É Bíblia, sempre Bíblia. E aí ele começa, mas não é isso que os profetas falaram dele? E aí começa a atravessar as escrituras. É interessante, irmão, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Os olhos dos discípulos não detectaram, mas o coração na hora, é mais rápido, já começou a arder e começou a queimar. Na hora que eles estão, irmãos, olha para mim, olha que cena. Na hora que eles estão chegando perto da cidade, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que Jesus falou assim, bom, deixa eu fazer uma oração para vocês aqui, que a gente é crente. Não.
Ele não faz essas bizarrices de crente. Sabe crente que vai orar no restaurante, quer subir em cima da mesa para todo mundo saber que ele é crente? Relaxa, irmão. Todo mundo sabe que você é fariseu. Só ora na sua e come. Jesus está chegando perto da cidade. Olha o que ele fez. A Bíblia diz que ele fez como quem ia para longe. Irmão, é tão tremendo. É ele falar para o pessoal assim, ó, foi bom andar com vocês aqui, trocamos uma ideia legal, mas eu vou mais para frente aí. Aí eles fizeram o único convite que Jesus não disse não para ninguém. Vamos lá em casa. Imagina Jesus falando, eu ia lá para frente, mas eu resolvi, eu vou com vocês. Quando ele vai entrar em casa, cultura judaica, você entrava correndo na casa, pegava uma bacia, enchia de água e vinha lavar os pés do seu convidado. Você convidou? Imagina só eles colocar os pés de Jesus e lavar, nem lembra que é ele, nem tem ideia que é ele ainda. Aí o coração de Jesus nessa hora está tão tremendo, tão acelerado, com uma vontade tão grande de abraçar aquele povo, que quando ele está ali, de repente ele nem pensa mais que ele é convidado. Porque na cultura judaica nunca é o convidado quem toma o pão. O ato de tomar o pão é sempre do anfitrião, dono da casa. Jesus está numa alegria tão grande que ele pega a casa para ele. Então ele pega o pão, a Bíblia diz que ele tomando o pão, partiu e deu. Aí quando olharam para ele, viram que era ele. Olha que tremendo. Ele não se revelou na carteirada, não se revelou no discurso, não se revelou na profetada. Ele se revelou fazendo o quê? Doando um pedaço de pão, rasgando a carne. É muita coisa. Agora eles estavam andando para baixo, 11 quilômetros, agora são 11 quilômetros de subida, e eles não estão nem aí, porque tem um fogo tão grande que não interessa a subida ou a descida, tem que subir, tem que falar para todo mundo. Quando eles chegam lá, imagina a cena, mete o pé na porta, todo mundo ali, eles avisam, ele estava com a gente, não deu tempo de comer, mas na hora que a gente viu, a gente não vinha no caminho conversando e o coração queimando, era ele, a gente só não sabia. Na hora que ele chegou lá, o jeito dele de partir o pão é inconfundível. Na hora que ele partiu o pão, partiu a alma, a gente sabia, é ele, está na mesa. Deus venceu a morte e entrou na minha casa, venceu a morte e foi para minha casa, venceu a morte e pegou pão para mim. Esse mesmo Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele ainda parte o pão, é isso que ele está fazendo aqui, palavra, dando pão na sua casa, pão na sua vida, pão na sua história. Jesus te chamou aqui hoje para te lembrar que ele ainda está na mesa, ele ainda é o Senhor que vai na sua casa. Leva ele para casa, terminando aqui, Senhor, vamos comigo. Ele vai com você pelas ruas da cidade, ele é o Senhor das intimidades mais nuas e discretas, é o Deus que anda na casa da gente. Para de procurar Jesus no templo, leva para casa. Na hora que ele partir o pão na sua mesa, nunca mais vai faltar alegria na casa, nunca mais vai faltar descanso entre a família, nunca mais vai faltar a alegria de saber que você não está em dívida, que você está aqui por causa do extraordinário evangelho da graça. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. E é tão interessante saber que o Espírito de Deus está aqui, falando desse modo com você, que eu sei que Deus tem coisas tremendas na sua vida e no seu coração essa noite. Você crê nisso? Coloca a mão no seu coração, é só um símbolo, não é nada místico não, é só para você, é como um lembrete do centro da nossa vida, dizer, Senhor, parte o pão aqui em casa, parte o teu pão aqui em casa hoje. A palavra de Deus para você, para alguém aqui essa noite é, vai descansar. Descansa porque tua família ainda precisa de você. Descansa porque ainda tem muito ministério aqui nessa igreja para você. Descanse, porque o seu adolescente precisa de você. Descanse. Deus tem essa palavra. Olha que interessante, olha que coisa maluca. Só Deus faz isso. A mesma palavra serve para os adolescentes aqui. Descansem se vocês querem passar dos 18. Descansem. Também é preciso descansar. O erro da cobrança fica assim, eles não precisam, aí eles já precisam demais. Não, todo mundo precisa, o tempo todo. Até porque, gente, o maior risco é estar de pé aqui hoje. Se uma veia estoura no meu cérebro, eu não lembro nem o meu nome mais. A gente só está aqui hoje por pura graça, isso aqui é um milagre. Você está aqui por um milagre, puro milagre. Deus tem feito tanta coisa, é que a gente não nota. Eu estava pensando aqui, o fato de estar aqui hoje é pura graça, literalmente para mim. Eu sou nascido e criado só pela minha mãe. Naquela época nem tinha o conceito de mãe solo, e ela já era. Meu pai sumiu no mundo quando eu nasci, eu não sei nem o nome completo dele. Eu estudei escola pública a vida inteira, pública mesmo. A minha escola parecia um presídio, grade para todo lado, toda pichada. Periferia de São Paulo. Eu tinha tudo para dar errado. E o Zé está aqui de prova. Terça-feira agora, eu fui aprovado no mestrado em Ciências das Religiões, com a nota máxima, com indicação de publicidade, de publicação da obra. E um dos doutores falou para mim, olha,
em 10 anos na faculdade. É a melhor dissertação que alguém já escreveu. Não é porque eu sou bom, é graça. Pura graça. Pura graça. Olhar nos olhos da minha mãe, olhar nos olhos da Baiana, minha mãe, e falar para ela: mãe, eu consegui. Sabe qual foi o primeiro presente que eu ganhei? Quando eu passei da primeira série, literalmente, primeira para a segunda série, uma Bíblia mais ou menos do tamanho desse devocional aqui. Ela existe até hoje lá em casa, só que ela começa em Jeremias. E ela escreveu assim, ó, na capa: que a sua vida se baseie nesse presente. E ela acertou. A mesma graça ainda está aqui. A mesma graça está aqui. Eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza no seu coração, lá dentro. Não existe absolutamente nada impossível que Deus não faça, quando o seu coração está ali sintonizado e linkado na mesma graça que Ele. Eu sinto de Deus de fazer algo aqui, vou fazer. Se você tem alguém aqui, eu não sei se é um, se é algumas, tem alguém que essa palavra veio diretamente para você, você sabe disso, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Sua vida muda hoje. Deus sabe o que faz. Deus sabe com quem fala. Deus sabe quem conhece. Deus sabe de onde te tirou. Deus sabe qual é a sua vida. Deus conhece você pelo nome. Deus te chamou desde o ventre da sua mãe. A pergunta de Deus para você hoje é: por que você não canta mais, se eu te fiz para cantar? Por que você não prega mais, se eu te dei mensagens para pregar? Por que você resolveu andar sozinha pela vida e não segurou mais na minha mão quando você era minha filha? Sempre foi a minha menina. Deus te trouxe aqui hoje para lembrar você que essa noite você vai dormir em paz. Essa noite você vai dormir em paz. Essa noite você vai dormir em paz. Obrigado, Pai. Oh, graça, soberana graça. Oh, maravilhosa graça de Jesus. Insondável graça. A graça que conhece os caminhos, a graça que conhece os corações, a graça que ministra vidas, a graça que faz diferença, Pai. Se não fosse a Tua graça, ninguém estaria aqui à frente. É a Tua graça que traz aqui. Isso não é manipulação sentimental, emocional, é a graça. Pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Pela graça nós estamos de pé, pela graça nós ainda oramos, pela graça nós cantamos, pela graça, Senhor, nós vivemos e nos movemos e existimos, porque somos feitura Tua. Dê um abraço nessa mulher que está aqui, nesse homem que está aqui à frente, nesse adolescente, nesse jovem, que ele saia daqui, Senhor, transformado, dizendo: um dia à noite o Senhor me alcançou e mudou a história da minha vida, a chave virou. Que o novo tempo comece nessas vidas, Pai. Não é a nossa palavra, não é o nosso poder, é a Tua graça. Eu tenho um limite, meu limite é o canal auditivo, a minha voz vai até aí, mas o Teu Espírito, que não tem os meus limites, entra e penetra juntas e medulas. É o Senhor quem faz. E nós cremos na operação do Espírito Santo, nós cremos na verdade do Espírito Santo, nós cremos na força do Espírito Santo, e acima de tudo, nós cremos nesse Espírito que muda vidas, que transforma histórias. Que uma nova história seja escrita hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar feliz, sabendo que o que te trouxe aqui à frente foi a graça. E ela vai voltar com você para casa feliz.